Olá, meu amigo, minha amiga que está aqui no meu grupo VIP do WhatsApp e está inscrito, se inscreveu para participar do seminário que eu vou realizar na próxima semana sobre planejamento patrimonial e sucessório da família. Eu decidi gravar esse vídeo aqui hoje para você, porque depois que você viu o meu anúncio lá no Facebook ou no Instagram e me ouviu falando para você evitar o inventário, que o inventário é um mal para a família brasileira, né? Que os seus filhos lá na frente vão sofrer se precisar passar por um processo de inventário, e na sequência eu te convidei para participar desse seminário, você provavelmente pode ter se questionado aí da seguinte forma: peraí, Juliano, para que eu iria pensar em fazer isso agora? Ou então, por que eu vou gastar um dinheiro, né, contratando um serviço para fazer o planejamento patrimonial da minha família, se eu já conquistei esse patrimônio, se eu estou aqui sossegado, usufruindo desses bens que eu conquistei de forma tão dura ao longo da minha vida, etc, etc, etc. Pode ter passado aí na sua cabeça. Eu quero que você também saiba que esses questionamentos, eles são comuns e as pessoas nos perguntam realmente por que fazer um planejamento. Então, nesse vídeo de hoje, que eu resolvi gravar para vocês, eu quero te dar 3 motivos para você poder realizar um planejamento patrimonial e sucessório na sua família. Antes de mais nada, né, nós que trabalhamos aí com planejamento patrimonial e sucessório da família, a gente nota que o perfil dos nossos clientes, eles têm dentro deles, dentro do coração deles, dentro da mente desses nossos clientes, algo muito forte, que é pensar da seguinte forma: eu não quero deixar problema para os meus filhos lá na frente. Eu quero que eles, quando eu não estiver mais aqui, eu quero que eles recebam esse patrimônio de uma forma tranquila. Quero evitar discussões na família por conta de disputa de patrimônio. Então, qual é a melhor forma de se fazer isso? Então, isso está muito enraizado dentro desses clientes que a gente atende, que é o perfil dos nossos clientes de planejamento. Então, a gente costuma dizer o seguinte: que fazer um planejamento patrimonial e sucessório para a família é um ato de amor dos pais para os filhos, para que lá na frente os filhos não precisem passar por esse momento de horror que é o inventário. Então, esse é o perfil dos nossos clientes, né? Essa frase eu carrego e gosto de trazer nos meus seminários, nas minhas palestras, para que você que está aqui comigo hoje assistindo esse vídeo também faça parte disso, tenha esse pertencimento dentro de você também. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou te explicar aqui hoje, eu vou te dar, na verdade, 3 motivos pelos quais você deve realizar um planejamento patrimonial e sucessório na sua família. O primeiro motivo, né, obviamente, é evitar o inventário. Por que evitar o inventário? O inventário, você provavelmente sabe, né, o que é um processo de inventário, que é o meio legal que existe para que se transfira o patrimônio daquela pessoa que faleceu aos sucessores. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que o inventário ele é muito caro, tá? Pelo menos 20% de tudo que você tem, ele vai ser gasto aí com as despesas de um inventário. Então, nesses 20%, está incluído, por exemplo, impostos, está incluído cartórios, são vários cartórios. Se você for fazer, se os filhos forem fazer esse inventário num cartório de forma, sem utilizar o judiciário, tá? De forma extrajudicial, tem lá a escritura do inventário que vai precisar gastar. Tem advogados, todo inventário, a lei obriga que o advogado assine um inventário. Depois de estar pronto esse inventário, tem que levar para registrar. É outro cartório que vai precisar
gastar com isso, né? Então vai ter que mudar a matrícula do imóvel. Então, pelo menos aí 20% do seu patrimônio vai ser gasto para custear essas despesas do inventário. Então, o primeiro motivo pelo qual você deve evitar o inventário, o primeiro item aqui é garantir que os seus filhos recebam esses bens lá na frente, nesse percentual máximo de 100%, que é isso que você lutou a vida inteira para deixar para eles. E se você deixar esses imóveis, esse patrimônio no seu nome, com essa perda de pelo menos 20%, esses imóveis, esses bens não vão chegar integralmente na mão deles lá na frente, tá? Fora isso, se precisar vender um dos bens, se os filhos não tiverem esse percentual de 20% aí sobre o seu patrimônio, os seus filhos vão ter que vender um dos bens para levantar esse dinheiro. E aí esse percentual pode ficar maior. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, que for comprar um imóvel em inventário, ele vai querer pagar mais barato. Tá? Ele sabe que o inventário ele é demorado, que pode ter brigas na família. Então, se tiver alguém que tope comprar um imóvel em inventário, ele vai comprar com deságio de pelo menos aí 20%. Tá? Então, já é outra redução. Fora isso, tem a questão do ganho de capital. Quando você vende um imóvel em inventário, ou no particular que seja, sobre a diferença do valor constante na declaração de imposto de renda desse imóvel com o valor da venda, essa diferença vai incidir 15% de imposto de renda. Tá? Então, é outro aumento nas despesas que os seus filhos terão. E com o planejamento patrimonial, a gente evita isso. Então, 100% dos seus bens com o planejamento sucessório, a gente consegue fazer com que os seus filhos recebam lá na frente. Outra questão importante nesse primeiro motivo é minimizar o desgaste emocional dos filhos. Então, a perda de um ente da família, de um pai, de uma mãe, é muito doloroso para os filhos. E a gente, apesar de saber que o falecimento um dia vai acontecer, a gente nunca aceita, nunca está preparado. E isso, para os filhos, é muito doído. Então, além dessa perda do ente querido, esse desgaste emocional muito grande que tem, imagina se o filho precisar se preocupar com a burocracia de um inventário, correr atrás de papelada, regularizar às vezes um imóvel, né? Se os filhos não estiverem preparados financeiramente, terem que se preocupar aí em levantar esse dinheiro para custear essas despesas do inventário, porque é muito rápido, o prazo para abrir o inventário, ele é muito exíguo, é de 60 dias apenas. Se você não abrir esse inventário, se os filhos não abrirem esse inventário dentro desses 60 dias, vai incidir multa, juro, correção, enfim. São preocupações que os filhos vão ter e que você pode evitar com que isso aconteça também na sua família. Então, um outro item importante é minimizar o desgaste emocional dos filhos. Outro ponto importante que no planejamento patrimonial e sucessório a gente consegue organizar é fazer com que haja uma agilidade na transferência dos bens para os filhos. Dentro do planejamento, isso é automático, tá? Se você já planejou isso em vida, através desse sistema, na falta dos pais, isso já é transferido automaticamente para os filhos. Então, não há aquela burocracia do inventário. O inventário, às vezes, pode levar anos para terminar. Tá? Então, a gente elimina essa burocracia, reduz o prazo para a entrega desses bens a zero. Tá? Então, isso é um outro benefício que os seus filhos terão com o planejamento patrimonial. A questão de não necessitar de autorização do Estado para nada, não precisar de autorização do juiz para nada.
não precisar de se preocupar em correr atrás de cartório para fazer inventário para nada. Isso agiliza, né, e minimiza o desgaste também dos filhos. Então, esses 4 pontos estão inseridos aí no primeiro motivo que eu gostaria de trazer aqui para que você faça o planejamento patrimonial da família. E qual que seria agora um segundo motivo que eu vou te dar para você pensar nisso no planejamento patrimonial? Um segundo motivo justo e bem forte é a questão da proteção patrimonial dos seus bens. Quando você tem um patrimônio no seu nome, pessoa física, se acontecer algum problema, por exemplo, um acidente de trânsito, né, para aquelas famílias que têm empresas, têm funcionários, se tiver ações na justiça, esses bens particulares que estão no nome do dono dessa empresa, eles podem ser penhorados para pagamento dessas dívidas. Então, ou no acidente de trânsito, ou se tiver alguma ação trabalhista, uma ação tributária, está devendo impostos, enfim. Quando você tem patrimônio no seu nome, no seu CPF, você está exposto. Então, esses bens que você detém no seu CPF, eles estão aí à mercê do judiciário para que em qualquer sinistro, qualquer infortúnio, esses bens vão estar facilmente acessíveis aí a um juiz para bloquear esses bens. E aí até você explicar, né, como diz aquele ditado, que nariz de porco não é tomada, vai muitos anos. E aí pode ter contas bloqueadas, pode ter patrimônio bloqueado, às vezes você está transacionando algum imóvel, esse imóvel vai ficar bloqueado para pagamento de dívidas ou de ações judiciais. Proteção tanto dos pais como dos filhos. Se você tem um planejamento sucessório organizado, é possível você dar essa proteção aos bens da família. Então, se os pais têm algum revés financeiro, né, ou na justiça, ou mesmo se os filhos tiverem qualquer tipo de problema na justiça, ou, enfim, qualquer dívida que eles tiverem, se esses bens estiverem organizados nesse sistema de planejamento patrimonial, vai haver uma proteção a esses bens. E esses bens particulares da família não vão ser alcançados para pagamento dessas dívidas. Então, uma proteção patrimonial muito grande que a gente consegue te entregar. Outra questão que é muito debatida, que é muito importante, que os pais se preocupam, é com relação a casamentos mal sucedidos dos filhos. Então, às vezes, o filho se casa, é feita essa transferência para os filhos, e lá na frente esses filhos vêm a se separar. É possível, através de um sistema desse, a gente também colocar barreiras, né, proteções para que esse cônjuge que está saindo do casamento, ele não pegue nada desse patrimônio da sua família. Nem um tijolo ele vai conseguir levar se ele vier a se separar. Então, às vezes, aqueles filhos mais fragilizados, né, que às vezes tem um marido ou uma nora mais esperto aí, então a gente consegue dar essa proteção aos filhos. Então, na eventualidade de haver alguma separação futura, a gente consegue bloquear isso para que esses imóveis, esses bens, fiquem no seio da sua família, certo? E aí, muitas pessoas às vezes perguntam se existe blindagem patrimonial. Você está falando de blindar o patrimônio, né? É corriqueiro também esse questionamento. Mas eu te digo o seguinte, que no Brasil não há blindagem patrimonial. E por que não há blindagem patrimonial? É um termo errôneo que a gente não gosta de adotar. Existe proteção, que é isso que a gente entrega nesse sistema de planejamento. E não existe blindagem patrimonial porque se esses filhos ou se esses pais tiverem já na justiça qualquer problema, ou se eles tiverem dívidas já correndo contra eles, se procurar esse sistema para proteger esses bens, existindo anteriormente essas dívidas,
eu sinto muito em informar que esse sistema não vai te proteger nesse sentido. Então, para que a gente possa pensar em organizar esse patrimônio, proteger isso, a gente precisa avaliar antes se já não tem dívidas, tá? Porque se existir dívidas que são difíceis de serem pagas, melhor nem pensar em planejamento patrimonial, porque o juiz lá na frente pode desconsiderar isso. E aí você vai estar jogando dinheiro fora e esse sistema não se presta para isso, para lesar terceiros, né, prejudicar terceiros, dar jeitinho. Não é para isso que funciona o sistema. Tá? Então, a blindagem patrimonial ela não existe no Brasil, porque não existe legislação para amparar isso aí. Terceiro motivo que eu queria te dar aqui hoje é a questão da economia financeira para a família. Por que economia financeira? Porque a base de cálculo para a incidência dos encargos, ela vai variar muito, tá? Então, no inventário, a base de cálculo para todas as despesas sempre será o valor de mercado dos bens. E nesse sistema que a gente vai adotar, que a gente trabalha, a base de cálculo é menor, porque ela vem daqueles valores históricos que estão declarados lá no seu imposto de renda, que a gente não tem esse costume, né? E também não é possível ficar atualizando esses valores, porque a legislação não permite. Então, se você tem um imóvel hoje que vale R$ 1 milhão e ele foi adquirido há 10, 20 anos atrás, pode ser que lá no seu imposto de renda ele está escriturado por 200 mil. Então, nesse sistema, a base de cálculo para todos os encargos será o imposto de renda, ao passo que no inventário a base de cálculo sempre será mais alta porque é o valor de mercado. Então, eu trouxe aqui para você ver um comparativo de diferença de um cliente nosso que a gente costuma apresentar quando a gente vai trabalhar com esse sistema. Então, para vocês verem, nesse exemplo, ó, o valor de mercado do patrimônio da família era 4.750.000. E no imposto de renda, esses imóveis estavam declarados por 662.147. Notem que, para a incidência das despesas, né, nos cartórios de registro de imóveis, para tirar certidões, para pagar as custas do processo de inventário, sempre vai levar em consideração o valor constante lá do valor constante de mercado. Ao passo que aqui no planejamento patrimonial e sucessório, a base de cálculo sempre será o valor do seu imposto de renda. Isso sai aqui de 241 mil de despesas de um inventário, né, fora honorários, não estou levando em consideração aqui os honorários para poder fazer esse inventário, só as despesas iniciais do inventário. E com o sistema de planejamento cai para 37.738. Então, notem que a economia financeira para a família é muito grande, algo em torno de quase 85% de vantagem financeira, e esses 85% que a família vai economizar vai ficar dentro da família. Não vai se perder aí com um advogado, com cartório, com impostos para o Estado. Isso traz essa economia financeira, onde esse dinheiro vai ficar no seio aí da sua família. Então, essa é o terceiro motivo. Mas eu quero te dar um outro bônus, tá? Quero te dar um bônus, aliás. Quero te dar um quarto motivo para você começar a pensar nessa questão do planejamento patrimonial da sua família, que é o seguinte: esse bônus fala justamente da manutenção do controle com os donos do patrimônio. Muitos clientes têm receio, né, de fazer isso e perder o controle sobre esses bens. E eu gostaria de te dizer o seguinte, que não vai mudar nada, tá, de como é agora, com esses imóveis no seu nome e com a mudança para esse sistema. Por quê? Porque a gente vai colocar cláusulas aqui, onde a gente vai garantir aos donos do patrimônio
total controle sobre os seus bens. Então, ele não perde o controle de nada. Os donos desse patrimônio podem vender esses bens, podem alugar, podem dar em garantia, podem desfazer isso a qualquer tempo, tá? Sem que os filhos precisem autorizar os pais a fazerem nada disso. É diferente de uma doação de bens em vida. Quando você doa lá no cartório um imóvel, você perde o controle desses bens. Na doação tradicional, os pais, se quiserem desfazer essa doação, ele não pode. Se ele quiser vender isso, ele não pode. Aqui não, aqui a gente garante que os pais permaneçam no absoluto controle dos seus bens sempre. Como eu disse, os filhos também não podem vender nada, né, enquanto os pais forem vivos. Então, apesar de você estruturar isso, já deixando isso organizado para os seus filhos, os filhos não vão poder vender os bens, porque a gente vai dotar esse mecanismo de cláusulas de proteção, justamente para que você tenha o controle disso. E os filhos, só lá na frente, na falta dos pais, que eles vão acessar efetivamente esses bens. Então, uma garantia, uma preocupação que nós temos. E, por fim, sempre nos questionam, né? A gente fez isso, organizou, nós somos em 2, mas vem a faltar 1. Como é que fica isso? Olha, a gente procura também organizar esse sistema de forma que, mesmo na falta de um dos donos do patrimônio, esse que é o sobrevivente continue controlando toda a estrutura, tá? Então, é diferente do inventário, porque no inventário, se tem os 2, vem a faltar 1, a parte desse 1 já vai ser entregue aos herdeiros. Isso pode gerar um certo conflito. Algum dos filhos pode querer vender esse imóvel, vai tirar a mãe ali daquela casa, né? vai gerar conflitos, é o que sempre acontece. Nessa organização que a gente apresenta, a gente garante que, na falta de um dos donos do patrimônio, esse cônjuge sobrevivente, ele vai permanecer no absoluto controle de tudo. E só na falta dos 2 é que aí sim esses imóveis vão ser entregues aos filhos lá na frente, tá? Então, era isso que eu queria te apresentar aqui nesse vídeo de hoje, te dar esses motivos, na verdade são 4 motivos para que você faça um planejamento patrimonial da família. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te pedir para se inscrever aqui no meu canal do YouTube, curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas que você tem afinidade, que tem patrimônio, do seu relacionamento, enfim, porque são informações que às vezes a mídia não apresenta. Eu estou te dando uma solução para que você possa compartilhar aí com seus amigos. Então, se fez sentido, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para receber as notificações